Boa noite a todos. Falaremos hoje sobre Jeremias e os falsos profetas. Está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11. Jeremias, antes de adentrarmos no tema em questão, Jeremias foi um profeta do Velho Testamento que viveu mais ou menos entre 599 e 600 antes de Jesus. O que me faz lembrar muito a personalidade de Jeremias é o seu outro colega, o profeta Elias, que apesar de ser austero em muitos momentos, tinha um pouco mais de flexibilidade nos argumentos. E também Elias era alguém que tomava decisões difíceis e as executava, né? Já Jeremias foi alguém que percebeu, acreditou-se, né, que houvera de ter recebido de Deus o dom da profecia, segundo ele muito novo, entre 8 e 9 anos de idade, e que começou a perceber com o andar do tempo que ele vivia em meio de pessoas que usavam da profecia para poder ganhar dinheiro, né, para explorar as pessoas de boa fé. E essas pessoas convidavam esses profetas que afirmavam que sonhavam, né, que tinham percepções, e convidava-os para dentro da sua casa, e a partir daí eles começavam então a elaborar todos aqueles, talvez na tentativa de estimular o desejo, né, de ouvir o que você realmente quer ouvir. Não era algo tão difícil, né? Até porque nas regiões que eram consideradas pequenas, de população baixa, era comum de que as pessoas se conhecessem e você soubesse um pouco da vida de cada um. Então Jeremias foi bastante austero e perseguido, chegou a ponto de entrar numa melancolia muito grande, teve vontade inclusive de morrer, porque acreditava que ele era o único que procurava defender as ideias de Deus, né, de maneira digna, mas não suportava aqueles que se passavam por profetas. Daí o tema, os falsos profetas, né? Jeremias foi alguém muito austero e perseguido, e por essa razão, como não era querido, ele não era bem visto ou bem quisto dentro das relações sociais. Chegou a ser preso inúmeras vezes, né, devido à sua fala inflamada, mas procurou, na verdade, seguir aquilo que ele acreditava que fosse divino, que fosse uma ordem de Deus. Então diz o texto que naquela época, né, diz o texto aqui do Evangelho, que diz o seguinte: era muito generalizada, se achava essa espécie de fraude na nação judia, e fácil de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriados pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou mesmo fanáticos. É difícil você imaginar que uma população completamente despreparada, que não tivesse a mínima orientação
no que fosse falso, que fosse verdadeiro, né? Que acreditava em tudo que dissesse a seu respeito, ou a respeito da família, ou que pudesse falar sobre o seu futuro, citando previsões. Isso que as pessoas, principalmente aquelas pessoas que se deixam ludibriar com facilidade, né? São um poucos, me perdoe a expressão, mas são um pouco mais fúteis, né? Estão muito mais vivendo os interesses do mundo em que se situam, nos seus interesses particulares, em busca de saber se amanhã vai ganhar um pouco mais de dinheiro, se uma sorte vai bater na porta dele, se alguém de cavalo branco vai aparecer para poder então convidá-la para casar-se, unir-se, né? Ou aquele que espera que uma princesa, uma donzela bela e com todas as qualidades perfeitas possa aparecer na vida dele e isso lhe trazer alegria para a sua existência. Então, assim como naquela época, nós estamos falando de em torno de 600 anos antes de Jesus. De Jesus para cá são quase 2.000 anos. Então, são mais de 2.000 anos, né? E então nós estamos calculando aí em torno de 2.400 anos, mais ou menos, período em que Jeremias havia atacado, né, aqueles homens que se aproveitavam da boa vontade das pessoas. Aí eu fico aqui me questionando, eu não acho que isso aconteça hoje, né? Então a gente vê como a humanidade, apesar do tempo, ela parece não trazer um conteúdo um pouco mais no geral, eu estou falando, né? Lógico que nós temos ensinamentos hoje, temos, graças à doutrina espírita, nós temos essa orientação mais profícua e da preservação dos nossos direitos, a preservação com relação ao conteúdo intelectual que é dispensado hoje no mundo, né? E nas inúmeras interpretações que a gente está sempre se deparando com inúmeros livros, né, com textos, cada qual, mas assim, hoje há aquele respeito, aquela consideração pela opinião alheia em alguns meios sociais, né, e isso tem gerado talvez assim uma relação mais amena, mais tranquila com relação ao que a doutrina espírita hoje propaga, o que ela divulga e o que a sociedade conhece, o que a sociedade destila em termos de conhecimento, já não se distancia tanto, né? Hoje, falar do mundo espiritual, né, da existência dos espíritos, não é algo que vá constranger ou causar um transtorno na vida de alguém, né? Faz parte, porque se você não é espírita, ou você é um simpatizante, ou você já ouviu falar, ou você já viu uma matéria, já leu alguma coisa, então já saiu daquele mistério, né? Daquela coisa que era oculta ao vulgo, que as pessoas não sabiam a origem. Então isso, com o conhecimento, com as novas tecnologias, com a abertura do meio social com relação a novos conhecimentos, possibilitou essa mudança em nossa sociedade hoje. Tem um texto em João que diz assim: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Ora, vamos analisar o texto de João. Ele diz assim: experimentai se os espíritos são de Deus. Como é que você experimentava esses espíritos?
se eles são ou não de Deus. Dentro de uma reunião mediúnica, é possível que você faça alguns questionamentos, pontue algumas, algumas ideias, né? Porque você já tem, presume-se que você tenha um bom conteúdo espírita, que você já tenha estudado algumas vezes as obras propagadas por Kardec, que você já tenha estudado várias obras no quesito sobre mediunidade, sobre a atividade da mediúnica, das reuniões, a importância, o dever e o papel do médium, dos assistentes, do doutrinador. Então, assim, é possível que você já tenha todo esse cabedal de conhecimento. Mas João, naquela época, como é que aquelas pessoas poderiam distinguir o que era bom ou o que era mal, né? O único meio que acredito que eles tinham de poder abalizar essa comunicação era no que diz respeito ao atitude, o, os indivíduos que acreditavam que estavam inspirados por Deus ou por missionários e que traziam essas missivas, né, essas informações, eles tinham uma conduta, uma maneira de se postar, de se conduzir diferente daqueles que Jesus havia preconizado junto aos seus discípulos. Então era uma dos meios, né, de poder distinguir. Mas dentro do nosso cenário atual, no contexto mediúnico, a gente vê muitas atividades ainda despreparadas, apesar, é lamentável ter que dizer isso, mas nós já tivemos a oportunidade de visitar algumas atividades mediúnicas em que o guia espiritual ou mentor, como alguns gostam dessa terminologia, né? O mentor espiritual falava 30, 40 minutos na abertura da atividade mediúnica. E uma atividade mais ou menos com 1h30 a 2 horas no máximo. E depois que ele falava por 40 minutos, 1 hora, pouco espaço se dava às comunicações de espíritos realmente necessitados. E isso a gente observa que se uma reunião, um espírito guia, né, ou que se diga mentor, toma quase 1 hora de uma palestra, numa abertura, convencionalmente em todas as reuniões, então eu presumo que algo esteja errado. Uma reunião no sentido que tenha a intenção de ajudar, de cuidar, de zelar pelo bem-estar daquele que vem se comunicar, que vem passando por dificuldades, por transtornos de adaptação, dificuldades inúmeras, né? A gente só vai se colocar no lugar de um pai de família, de uma pessoa que passou a vida se dedicando ao lar, se dedicando ao trabalho, se dedicando às inúmeras outras atividades, e que de repente seja surpreendido com uma morte inesperada. E isso, quando nós vamos conversar com uma pessoa nessa situação, né, é bem diferente daqueles espíritos já bastante traquejados no mundo espiritual, que estão obsediando, que estão perturbando. Mas quando falamos com essas personalidades que estão passando esse drama, essa adaptação, é muito doloroso. Né? Eu, normalmente, se vou conversar com eles, eu me posiciono no lugar deles e aquilo fico com o coração apertado e ali a gente
procura passar o melhor possível para ele na questão da aceitação, trazendo algumas mensagens do Evangelho, a questão da resignação, da compreensão. Então, é difícil você acreditar, né, nos dias atuais, reuniões mediúnicas que ainda hoje são, digamos assim, mistificadas, né? Hoje, com tantos cursos de ESD, de GEM, e outros inúmeros cursos disponibilizados nas casas espíritas para fazer um bom trabalho de educação mediúnica, inclusive da própria doutrinação, daqueles que vão prestar o auxílio dentro da atividade mediúnica, independente da função que você vai exercer, você tem uma responsabilidade imensa dentro do trabalho. E é por essa razão que é inadmissível, né, que ainda nas reuniões mediúnicas haja esse despreparo por completo, né? Tem um tema também, isso é muito comum, assim, num dos temas elaborados aqui no Evangelho, diz que isso ocorre com mais frequência entre aqueles que são os novatos no Espiritismo, né, que estão há 6 meses e estão assim naquele período entusiástico, né, indo para a casa espírita todo dia, chega lá bem cedinho, vão varrer a casa e tal, aquele entusiasmo todo. E acabam a casa com algumas dificuldades de trabalho, de trabalhadores, acabam sendo convidados, né, porque as pessoas que dirigem uma casa confundem entusiasmo, alegria com preparação, com doutrinação, com adequação. Nós não podemos misturar isso, né? O fato de alguém estar entusiasta dentro de uma casa espírita não o habilita a estar dentro de uma reunião mediúnica, não o habilita a dar um passe, a fazer parte de uma atividade de passe, a não ser que todo esse tenha passado pelo crivo dos estudos, do bom senso, a casa avaliar, acompanhar a pessoa, não precisa estar lá interrogando ela todos os dias, mas pelo menos avaliar a postura, seu dia a dia, o que ele fala, a conversa, né, a maneira de pensar, a linha de raciocínio. Então, tudo isso é importante, que dentro de uma casa se estabeleça algumas dessas regras que são fundamentais para a preservação da doutrina espírita dentro de uma casa. Mais à frente aqui no texto, inclusive no próprio capítulo 21, no item 10, vem dizendo o seguinte: quem são esses espíritos, né, que prestam, que estão dentro das atividades mediúnicas, causando esses transtornos, trazendo mentiras, falsidades, né? Então, no próprio texto diz o seguinte: são espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre nesses casos motivo legítimo de suspeição. Então, veja, eu tive mais ou menos, eu não sei exatamente o tempo atrás, não vou citar o nome da casa, nem o nome de ninguém, mas eu tive uma reunião mediúnica a convite, isso foi numa quarta-feira à noite, e que essa pessoa reuniu várias outras, e naquela reunião começaram as comunicações. O que mais estranho é que eu pedi a ele a liberdade de perguntar, conversar com aquelas pessoas que estavam no trabalho. E nenhuma delas sequer havia lido o Livro dos Médiuns
ou sequer haviam participado de qualquer atividade mediúnica. Então, como eu conhecia o organizador do trabalho, eu perguntei a ele: mas fulano, por que essas pessoas estão... o que as habilita de estarem aqui realizando esse trabalho de cunho tão importante que é uma atividade mediúnica? E ele disse que alguns que estavam ali se comunicavam com indivíduos extraterrestres, já, ou seja, estão já acima mesmo de uma mera comunicação mediúnica em que nós recebemos os desencarnados para poder dialogar, né, conversar com eles a respeito do que eu citei há pouco atrás, das dificuldades que estão vivendo no mundo espiritual, ou daqueles casos de obsessivo, que aí vamos nos inteirar do que de fato está acontecendo e tentar trazer o nosso irmão para o bom senso. Mas esse caso não, ele estava trabalhando com essas pessoas porque a intenção dele era se comunicar com espíritos extraterrestres, né? Ou seja, eram indivíduos que estavam vivendo e morando em outros planetas e que vinham para a Terra para se comunicar. Então você veja até que ponto chega a essa mistificação, esse misticismo, essas essas ideias translocadas que essas pessoas vão trazendo para o meio espírita. Daí, se você é um novato no meio espírita, sei que pode ser estranho estar ouvindo isso, mas tem que se precaver. Infelizmente, vivemos um mundo, como diz os espíritos, de provas e expiações. E por ser de provas e expiações, é um mundo atrasado. Então, infelizmente, há pessoas que ainda estão nessas ideias. Continuando aqui, eu pesquei aqui do Livro dos Espíritos, na questão 623, Kardec faz a segunda pergunta. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Olha a resposta dos Espíritos. Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que não lhes fora cometido. E aí, mais à frente, ele comenta de que nem sempre, mesmo que ele trouxessem as mentiras, as enganações, aqui e acolá se tirava um pouco de verdade. Tanto que num texto do Evangelho, Filipe vem até Jesus e comenta que os discípulos estavam na praça pública ouvindo os fariseus. E Jesus, então, afirma para ele, olha, que os fariseus falam é de bom ouvitre, apesar de que nada fazem, né? Então, a verdade, mesmo que ela venha dentro de um conceito, de uma estampa equivocada, talvez pretensiosa, mas ali a tirar um pouco da verdade em algumas mentiras, em alguns excessos, em alguns exageros. Então, fica aí a mensagem do Evangelho tratando sobre os falsos profetas. Procurar, a mensagem que eu daria é que procurarmos inteirarmos melhor da doutrina espírita, do conteúdo, das obras, estudar um pouco mais, se afeiçoar à leitura, que é algo prazeroso. Se você se abstém de ler obras espíritas e vai participar de uma atividade, você fica à mercê do que a casa realiza, do que dizem, então você fica apenas a vítima da situação. Não se situa como alguém que se propõe a, de fato, fazer
um papel quase de Jeremias, né? Não tão austero quanto Jeremias, mas fazer um papel de vigilância, né? A doutrina espírita é uma doutrina que é dos espíritos e por essa razão devemos respeitá-la em todos os sentidos. E se percebemos desvios, né? Mensagens desqualificadas, pensamentos exagerados sobre qualquer tipo de assunto, se você participa de uma reunião mediúnica em que há comunicações exacerbadas, extravagantes, procure a direção da casa, procure se inteirar se aquele processo corre dentro de algo natural, normal, se é uma prática comum da casa, se aquelas comunicações extravagantes, se é algo que devemos, busque lá o livro dos médios, traga essas informações para as pessoas da casa. O importante é que não é que você vai colocar ninguém contra ninguém, mas que você possa instruir, dar uma orientação. Né? Muitas das vezes fui convidado a ir para uma casa espírita, participar de uma mediúnica, porque aquela pessoa que me levou, a intenção dela era que eu pudesse fazer algumas observações após o trabalho. E dentre algumas atividades, tiveram realmente trabalhos mediúnicos que acabaram sendo finalizados ali, depois das observações, das colocações, citando textos, né, algumas informações de obras extra espírita, como a questão da revista espírita, que Kardec traz inúmeras possibilidades das comunicações e a forma como elas chegavam até como ele as catalogava. Então, esse cuidado é o que cada um de nós que fazemos parte de uma casa espírita temos essa responsabilidade. Não se furta a essa responsabilidade. Assuma com carinho, com respeito a todos que estão ali, porque às vezes você está um pouco mais à frente daquelas pessoas que estão dirigindo, coordenando uma atividade ou mesmo a casa, e que por você gostar, se inteirar mais dos estudos, você acaba estando um pouquinho mais à frente. Então, em vez de você se tornar um Jeremias, né, se torne alguém que vai instruir, que vai orientar, e quem sabe você passa a ser visto com outros olhos dentro dessa casa espírita. O tema ficou, procurei ser o mais breve possível e espero que todos possam ter entendido. Que Deus nos abençoe a todos.